Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que existem basicamente duas formas de você aparecer no Google. A primeira é de forma orgânica e a segunda é de forma paga. A gente vai falar basicamente da forma orgânica. Qual que é a técnica que é utilizada para que a gente apareça de forma orgânica no Google? O SEO. Então a gente vai olhar algumas características do SEO, a gente vai passar por essas características para que a gente realmente consiga ter sucesso nos primeiros posicionamentos do Google. Eu quero destacar que você ficar bem posicionado no Google é uma conquista, tá? Você tem que conquistar aquela posição. E o interessante disso é que não importa se você é uma empresa gigantesca, multinacional, ou se você é uma empresa pequena. Isso é uma das grandes magias, porque não importa o quanto de dinheiro essa empresa que tenha e o quanto de dinheiro essa que tenha. Se essa empresa menor ela segue melhor as diretrizes, se ela segue melhor as regras e se ela produz conteúdo relevante e de sucesso para o cliente, certamente no posicionamento do Google ela vai ficar nas primeiras posições. Essa é uma das grandes magias. E é sobre isso que a gente vai estar dando uma olhada hoje. Imagina que o seu negócio, que a sua empresa é um time de futebol. Agora imagina que os seus jogadores, eles não sabem as regras, eles entram em campo, eles só sabem que tem que pegar aquela bola e levar ela para dentro do gol. Mas eles não sabem se pode pegar, se pode colocar a mão na bola, eles não sabem o que é um escanteio, eles não sabem regra alguma, não sabem o que são as faltas, como que as faltas são cometidas. Agora imagina uma coisa ainda pior, que você é o técnico desse time e que você não sabe também as regras. Você tem uma noção mais ou menos ali de como é que funciona. Você percebe a tragédia que isso vai ser? Primeiro que você nunca vai conseguir estar bem posicionado nos campeonatos. Série A, Série B, Série C, nenhuma dessas séries você vai aparecer, tá? E com o SEO é muito parecido com isso. Se você não segue as regras do Google, você também nem consegue participar dos campeonatos. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns componentes do SEO para que você realmente fique bem posicionado no Google, tá? O que a gente tem aqui? Primeiro eu vou passar de forma geral tudo que a gente vai olhar. A gente vai passar pelas etapas básicas, a gente vai passar pelos tipos de estratégias de SEO para a gente ficar bem ranqueado no Google. A gente vai passar pelos fatores de ranqueamento e a gente vai passar pelas palavras-chave. A gente também vai passar por como começar, como é que eu começo no Google e também vamos dar uma olhadinha em algumas ferramentas. Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro como começar. Então como que você começa? Começa tendo um objetivo. Imagina que você é uma escola de treinamentos e que você precisa minimamente conversar com os seus futuros alunos para você iniciar uma negociação. Então você tem como objetivo atrair leads, tá? Esse é o seu objetivo. Imagina que você tem um e-commerce. O objetivo do e-commerce é fazer vendas. São objetivos diferentes, percebe? Depois você tem como é que você começa? A definição de persona. Um pouco polêmico esse ponto, porque eu sei que tem um pessoal do marketing já não estando tão preocupado inicialmente com a persona, uma vez que você também não sabe quem é seu persona inicialmente. Eu defendo que pelo menos você tem que imaginar quem seria a sua persona se você está começando um negócio agora. Imagina quem é o meu cliente ideal, quem eu gostaria que fosse o meu cliente. Então imagina que você está imaginando uma pessoa de 35 anos que gosta, vamos imaginar que você vende agasalhos para dormir. Então essa pessoa ela tem 35 anos, é uma mulher e que ela gosta de dormir de blusa, não importa a temperatura que esteja. Então essa é a persona que você desenhou. Só que depois, quando você começar o seu negócio, você percebe que na verdade ela não tem 35 anos, que as roupas que você vende é para pessoas de 45 anos. Então você pode mudar isso no meio do jogo, tá? Então esses são os dois pontos principais para que você comece. Depois a gente tem as palavras-chave. O que são as palavras-chave? Basicamente existem três tipos de palavras-chave, que são as palavras-chave transacional. O que é transacional? É a pessoa que entra no Google em busca de uma compra, por exemplo. Ela digita no Google comprar tênis Nike. Quanto custa o tênis Nike? Então, na verdade, ela está querendo fazer uma transação. Ela quer saber ali como que ela consegue comprar aquele produto que ela quer. O outro tipo que tem é o do tipo informacional. Como a gente está falando de um tênis, vamos imaginar que antes dela querer escolher o tênis, ela quer saber quais são os tipos de pisadas que existem. Então ela digita no Google tipos de pisada. Isso é um tipo de busca informacional. E tem o tipo navegacional. O que é o navegacional?
é a pessoa que ela já sabe o site que ela quer entrar, mas ela não lembra exatamente como é que digita ali o www, então ela digita no buscador parte da palavra-chave para cair no site. Um outro ponto que a gente tem são as buscas locais. Então a pessoa busca tomar café da manhã perto de mim. Café da manhã perto de mim. Então é uma busca local. Essa é interessante também. E falando em palavras-chave, existem basicamente dois tipos. O de long tail e o head tail. O que é isso? São as palavras-chave abrangentes. Então imagina que a pessoa ela digitou marketing no Google. Ela simplesmente digitou marketing. Concorda que é uma palavra muito abrangente? Pode aparecer um monte de coisa, pode aparecer estudo, pode aparecer empresa que vende esse tipo de serviço. Então ela é uma palavra bastante genérica. E tem outras palavras que são mais específicas, que são essas aqui. O que são essas? É a pessoa que digitou, se ela está procurando uma universidade para estudar, ela digita marketing em São Paulo, marketing universidade, marketing melhor curso de marketing. Então são palavras de cauda longa, são palavras que elas tendem a ter menos cliques, mas elas são mais específicas. As palavras genéricas elas tendem a ter mais cliques. Tá? Aí a gente tem, vamos voltar aqui depois da palavra-chave, a gente tem também as etapas básicas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas etapas básicas. A gente tem 3 etapas básicas, que é o crawling, a indexação e o ranqueamento. Crawling é a ação que o buscador faz, que o Google faz, passando por todos os sites. Então ele passa olhando todos os sites, se teve mudança de URL, se você construiu uma página nova, se você excluiu uma página. Então esse é o processo de crawling, é um robô passando por todos os sites do mundo. Aí, depois que o Google passa por esses sites, ele indexa esses sites como se fosse uma biblioteca. Então ele encaixa cada um desses sites em determinado lugar. Depois a gente tem um ranqueamento. O ranqueamento ele é feito na hora da busca. Então se a pessoa está procurando por um tênis de corrida, ela digita no Google tênis de corrida. Naquele momento é feito um ranqueamento para ver qual site vai aparecer na primeira posição. E aí a gente tem alguns tipos de estratégia. Tá? Existem basicamente 2 tipos de estratégia, on-page e off-page. A gente vai focar hoje no on-page e eu já vou explicar o porquê. Quando a gente fala de on-page, a gente está falando do título do seu site. A gente está falando do seu site não, da sua página. A gente está falando da descrição da sua página. E a gente está falando das imagens e a gente está falando das URLs. Ah, Lucas, mas tem outros componentes. Tem mais um monte de componentes. Eu estou citando alguns aqui para que a gente tenha uma ideia dos principais elementos que a gente tem que ter preocupação. E por que a gente vai focar no on-page? Porque no on-page são as coisas que estão ao nosso alcance. Percebe que o off-page são coisas que não estão ao nosso alcance? Por exemplo, backlinks. Backlinks são links que outros negócios, que outras empresas colocam em seus sites apontando para o nosso. A gente não tem nenhuma autoridade em cima disso, a gente depende de outras pessoas. Menções também, outras pessoas mencionando o nosso negócio. Busca direta também, que é a pessoa entrar no Google e digitar o seu site. Então quando a gente fala de título, a gente está falando de uma coisa que a gente tem poder de manipular, certo? A descrição e as imagens também. Aliás, destacando aqui um ponto importante, imagens, mais de 90% das pessoas, dos negócios, não tem a preocupação com a imagem, e isso é muito importante. É importante que a sua imagem ela esteja com o nome correto. E quando eu falo nome correto, o que é? Você não pode fazer aquela imagem com um título com um monte de número, você não pode deixar essa imagem com underline. Então o ideal é que o título da imagem ela tem uma descrição exata do que a gente está falando. URLs é uma coisa que as pessoas também não se preocupam e é super importante. É bacana que a sua URL realmente descreva o que aquela página faz. Então tá lá em cima www.meunegócio/123456. Concorda que 123456 não significa nada? Se você coloca www.meunegócio.com.br/meu produto é esse, então aí você tem uma melhor possibilidade de ranqueamento no Google. E a gente pode passar também aqui
em alguns fatores de ranqueamento. Eu até acabei me adiantando ali na questão da imagem, ó. Title Tag, isso é muito importante, tá? A gente tem também o Meta Description. Meta Description, ele acaba... Deixa eu até fazer aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no Meta Description e no Title Tag. Vamos supor que a gente queira comprar máquina de lavar. Máquina de lavar. Vamos ver o que aparece aqui pra gente. Primeiro que a gente tem alguns anúncios, né? A gente não está olhando para os anúncios agora. E aí a gente tem aqui a Magazine Luiza, por exemplo. O que ela fez? Ela colocou a palavra-chave aqui em cima, ó, máquina de lavar. Então isso é uma excelente forma de aparecer. Outro ponto que ela fez aqui, que são das melhores práticas, ela colocou a primeira letra das palavras em maiúsculo, tá vendo? Máquina de lavar, tudo em maiúsculo. Isso daqui é uma excelente forma também de chamar a atenção do usuário. E aí, voltando aqui na apresentação, a gente tem o Title Tag, que é essa parte, toda essa parte aqui de cima, e a gente tem o Meta Description, que é essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo o Google não leva em consideração na hora de ranquear, mas ele é importante para o usuário que está lendo ali, que acaba convencendo um pouco mais dele clicar. Essa daqui sim, isso daqui é um dos fatores de ranqueamento, tá? Então essas são as duas partes importantes que a gente tem que ter o cuidado. Então a gente tem o Title Tag, a gente tem o Meta Description, a gente tem as URLs que eu já comentei, que elas precisam ser amigáveis. A gente tem as imagens, que eu também já comentei, que elas precisam estar com os títulos corretos. A gente tem as linkagens internas, então se você tem um blog, você pode colocar um artigo para chamar outro artigo, isso é bastante interessante. A velocidade do seu site também é muito importante, quanto mais rápido ele carregar, melhor é para você e melhor é para o seu usuário. Mobile, isso daqui não tem nem o que falar. Hoje em dia já não é que seria bom se tivesse o mobile, tem que ter uma boa experiência no mobile, tá? E aí a gente pode dar uma olhadinha aqui também em algumas ferramentas que podem nos ajudar em todo esse processo aqui. A gente tem o Google Analytics. O Google Analytics vai ajudar a gente a identificar quantos cliques está tendo, de onde que está vindo, se são cliques qualificados, se as pessoas estão ficando bastante tempo no site. A gente consegue olhar também quantas pessoas estão no site naquele momento, quantas estão acessando por celular, quantas estão acessando por desktop. Enfim, é realmente muito, muito bom. E a gente tem o Google Search Console, que também é uma ferramenta que ajuda a você entender como é que você está posicionado de forma orgânica. Então ele te mostra se você tem links quebrados, ele te mostra de onde que as pessoas estão vindo. Ele lembra um pouco o Google Analytics, mas ele é mais focado realmente, ele é mais focado na parte do SEO. Então, gente, nós passamos aqui por alguns elementos do SEO para que você fique bem posicionado no Google. A gente passou pelas etapas básicas, pelos tipos de estratégia, fatores de ranqueamento, palavras-chave, como começar, e a gente passou também por duas ferramentas importantes. Então, o que eu quero concluir aqui, o mais importante é que você realmente produza conteúdo de qualidade, que você produza conteúdo que as pessoas tenham interesse, porque com certeza você pode competir com grandes empresas, não importa se a empresa tem um orçamento gigantesco, se você faz um trabalho de formiguinha, esse trabalho bem feito, você com certeza pode aparecer melhor posicionado do que uma outra empresa. Tem uma frase que diz que a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Isso vale para o seu negócio também. Então, se o seu negócio ele é honesto, ele tem que parecer que é honesto também para o Google, tá? Então esse é o recado que eu queria dar hoje. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.